Em poucos versículos eu quero trazer uma breve meditação para saber qual a nossa relação com o próprio Deus, porque Ele estabeleceu a palavra e não existe outro meio que não seja pela palavra. É claro que a oração nos une a Deus, mas até a oração tem que ser motivada pela palavra. 1 Pedro 4,7. Então, alguns versículos. Mateus 22, 29. Jesus diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras tratam da doutrina cristã, daquilo que foi posto como nossa única regra de fé e prática. E o crivo para as nossas ações e decisões tem que ser pela Escritura. E o poder de Deus é o Evangelho. Toda motivação fundamentada sobre o sacrifício de Cristo na cruz. Se não estivermos ligados a isso, tudo o que fizermos, por mais êxito que tenhamos, nós vamos incorrer em erro. O outro texto é João 8,43, quando Jesus disse: por qual razão não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então a gente inverte isso. Porque as pessoas não ouvem a palavra de Deus, elas não vão entender a linguagem de Cristo. Por isso que elas não entendem a Escritura. Você já se perguntou por que você lê a Bíblia e não entende? O outro texto é João 8,47, quando Jesus disse assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Com qual frequência você, de verdade, para ouvir as Escrituras? Qual a intensidade da sede e da fome que você tem da palavra de Deus? Se não tiver, não sou eu quem estou dizendo, mas o próprio Cristo quem diz. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. O contrário, quem não é de Deus não vai ter desejo e prazer pelas Escrituras. O outro texto, João 5,39, quando Jesus disse assim: examinai, pois, as Escrituras. Aí se você vai no médico, ele só olha para você, ele já diz que você está com virose, passa algum tipo de remédio e de repente é algo mais grave. O médico verdadeiro, ele examina para ver realmente com minuciosidade os detalhes da doença ou de algum problema. Assim é com as Escrituras. Jesus disse: examinai, pois, as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna e elas testificam de mim. Lucas 24:47, Atos 28:23, toda a Escritura fala de Cristo. A espinha dorsal do Antigo Testamento, a lei, os salmos e os profetas falam do Senhor. O Antigo e o Novo Testamento falam de uma pessoa, de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Jesus disse: se vocês creem que a Escritura falam de mim, e se vocês creem que nela está a vida eterna, a única forma de sermos salvos, Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, 1 Timóteo 4, 16, então o resultado disso é o exame das Escrituras. Você está examinando as Escrituras? E o último texto, 2 Pedro capítulo 1, verso 19, quando Pedro disse assim: temos, portanto, confirmado a palavra dos profetas, porque é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em nossos corações. Provérbios 4,18 mostra que a vereda do justo é como a aurora do dia, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso demonstra a obra de salvação nas nossas vidas. Filipenses 1,6, estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para completá-la ou aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Pedro diz que se estamos confirmando a palavra dos profetas, que o fundamento é Cristo, Efésios 2,20, então nós vamos sendo iluminados no nosso interior pela luz verdadeira que veio ao mundo, que é Cristo, a fim de que todo aquele que crê e permaneça crendo, porque aquele que disse vinde a mim, é o mesmo que disse aprendei de mim e o mesmo que disse permanecei em mim. Então o nosso interior vai sendo iluminado pelas Escrituras. A exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Nós vamos poder andar nesse mundo tenebroso. Salmo 119, 130, Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então Pedro disse: se vocês realmente assentaram no coração as Escrituras, vocês vão procurar entendê-la, porque aí sim vai ser uma candeia que brilha no lugar tenebroso, no mundo tenebroso, e por fim vocês terão a vida eterna. Deus abençoe.